Vamos então, irmãos, abrir a palavra de Deus, abrir a Escritura em Atos, capítulo 17. Primeiramente, bom dia a todos, né? A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Aprendi uma vez com um certo pastor, ele disse, nunca comece uma programação na igreja sem saudar a igreja, né? Então, quero saudá-los em Cristo Jesus, né? Isso não é uma força espiritual especial, mas certamente é a condução do trabalho, como nós acreditamos, mais bíblico possível. Então vamos abrir em Atos, capítulo 17, Atos 17. Quem conseguiu comprar o livro aí, A Fé na Era do Ceticismo? Levanta a mão aí. São poucas pessoas, né? Então eu vou projetar aqui o resumo, né? É o resumo do resumo, tá? E eu vou tentar disponibilizar isso aí lá no grupo da igreja, porque aí você fica com o esboço da aula. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Entendemos que o nosso irmão seminarista Zé Marco, ele encerrou o capítulo 2 todo, né? Quem estava aqui, fechou, né? Capítulo 2 do livro. Então, nós vamos fazer uma digressão para encerrar o primeiro capítulo, e daqui a 2 domingos, explico 2 domingos, porque no próximo domingo nós temos uma classe especial para os casados, como está previsto lá no nosso calendário. Nós temos, na verdade, para os casais, né? Não só para os casados, mas uma classe especial para os casais. E aqui nós teremos um estudo também com os demais que ficarão, tá? Aprendendo aí a palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus, como eu disse, em Atos 17. Eu vou partir da Escritura, como nós temos feito aqui, já explicar que nós estamos estudando o livro Fé na Era do Ceticismo. Pode projetar aí, irmão. Nós estamos estudando o livro Fé na Era do Ceticismo. Entretanto, nós nunca nos limitamos ao que está no livro, né? De jeito nenhum, até para provar realmente que todo o nosso ensino ele emana das Escrituras. Então eu não tenho me limitado em nenhum momento ao livro, mas obviamente eu tiro lições importantes que o livro tem para nós. Então vamos nesse instante agora ler uma porção que vai a partir do verso de número 22 de Atos 17. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa manhã, o dia do Senhor, em que nós tomamos a Tua
lei que é preciosa, espada de dois gumes, capaz de dividir o indivisível, alma e espírito, juntas e medulas, palavra que é poderosa para entrar no mais profundo do nosso coração e transformá-lo. Essa palavra que nos convida, nos convoca a sermos santos, retos, tementes a Deus e sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Ser com o teu povo, aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então, voltemos aqui ao nosso estudo. Em defesa da fé. Pode passar aí, irmão. Em defesa da fé. O nosso texto base, do qual nós partimos sempre, né, para estudarmos a nossa defesa da fé, existe uma disciplina teológica que é chamada de apologética, né? Apologética é a arte de se fazer apologia, ou seja, defesa. Então, apologética é uma disciplina específica que se estuda, então, a arte de se defender. E um dos textos principais que nós usamos na apologética é esse aqui. Nós vamos agora ler todo mundo junto. Vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tá bom? Então, o que Paulo está escrevendo num contexto de muita filosofia, muito engano, muito sofisma, e ele diz que não vai entrar no murro com aquelas pessoas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Tá bom? Pode continuar, irmão. Aí na introdução nós vimos que o livro foi escrito por quem? Tim Keller. Talvez eu tenha cometido um equívoco. Não é equívoco, né? Mas seria bom para o nosso conhecimento saber quem é o Tim Keller. Eu vou passar aqui um pedaço do vídeo de menos de 1 minuto. Não querer, o vídeo tem aí 1 minuto e 25 segundos, mas eu quero só que você olhe aí e saber quem é ele, tá bom? Vou passar aí segundos somente. O irmão Alex vai botar aí vai projetar aí para nós. Vê se dá certo aí, irmão. Pronto. Mesmo que você não ouça aí, você está pelo menos conhecendo o Tim Keller, né? Dá ver se bota aí, olha para dizer assim, ouvi o Tim Keller uma vez, né? Ele não é Deus, tá, irmão? Anda longe disso. Pelo contrário, é um pastor, pecador, filho de Adão, mas que tem contribuído muito para o progresso do evangelho no mundo, né? Em especial nessa era que nós vivemos, a era do ceticismo, né? A era que as pessoas não acreditam em Deus ou têm dificuldade. Primarily, I wrote the book for people with doubts about Christianity. I've talked to literally thousands of people in New York City over the years, and I found that as I talk to people, so many of the doubts está falando em línguas, né? A gente não vai se interessar. Pode dar bom, irmão. Tá ótimo. Esse aí é apresentando quem é o nosso autor do nosso livro aí. Pode tirar para botar lá. Tá? O que ele está dizendo aí é que ele escreveu o livro com 2 objetivos, né? Primeiramente, ele queria escrever para pessoas que eram cristãs, mas não tinham certeza da sua fé. E depois, pessoas que achavam que o cristianismo era coisa de gente louca, né? É mais ou menos isso aí que ele está dizendo. Então, o Tim Keller, ele é pastor aí da famosa Redeemer Presbyterian Church, né? Que seria a Igreja Presbiteriana Redentora, ou Redentor, que é a ideia realmente de uma igreja em que entende os aspectos da criação, queda e redenção, né? Isso aqui eu expliquei direitinho na primeira aula, estou só revisando aqui com os irmãos para a gente entrar onde nós ficamos, né? Então, a Igreja Presbiteriana Redentora, a ideia dela é que Deus criou tudo, a cultura, a ciência, a matemática foi Deus que criou, a geografia foi Deus que criou, então nós precisamos trazer isso aí tudo cativo ao pensamento, a Cristo, né? Todo o pensamento cativo a Cristo. Nós precisamos trazer pessoas que são contra Cristo para que elas se tornem a favor de Cristo. Tá bom? Aí uma fotinha não dá muito para ver, porque eu botei um slide, eu sou péssimo de slide, né? Eu botei pequenininha a imagem, mas ali é o Tim Keller pregando na Redeemer, né? Na igreja dele lá em Manhattan, nos Estados Unidos, lá em Nova York. Pode passar. O slide, irmão. Isso aí a gente já viu direitinho. Pode dar uma congelou ali, né? Houve um congelamento ali, né? Beleza, mas eu vou falando aqui adiante. Depois eu mostrei a foto, está aqui. Bom, beleza. A razão para o livro, antes de falar especificamente aplicando para nós, né? O crescimento do ceticismo, cresce demais.
universidades se secularizaram. Eu disse para vocês que algumas universidades dos Estados Unidos eram cristãs e hoje elas são pagãs, né? Como, por exemplo, a Universidade de Yale, que foi fundada por presbiterianos, né? Por calvinistas, por puritanos, batistas, congregacionais, e que hoje, infelizmente, é uma universidade que não adota mais os padrões bíblicos, né? Como sendo um rumo do seu direcionamento, né? O seu direcionamento. Como Deus de amor pode amar e punir? O autor, ele começou a refletir sobre algumas coisas. Como é que eu vou falar de Deus no mundo de tanta maldade? Vou continuar. Isso aqui eu estou só revisando. 3 barreiras. Uma barreira intelectual, pessoal e social. Quem leu a introdução do livro? Levanta a mão. Então sabe o que é isso, né? Então o que é a barreira intelectual? Seria uma pessoa, por exemplo, ela acha o cristianismo muito coisa de gente atrasada. O próprio Tim Keller, contando a história dele na introdução, ele diz que ele teve essa dificuldade. Chegou um tempo que o cristianismo parecia não apresentar resposta para aqueles principais dramas da vida. Parecia não ser uma proposta um tanto quanto intelectual, numa era de tanta evolução, numa era em que as pessoas, a ciência evoluiu demais, as máquinas estão aí. Nós vamos acreditar ainda que o universo foi criado em 6 dias pelo poder da palavra de Deus? É isso mesmo? Vamos acreditar nisso? Você crê nisso? Mas há uma barreira intelectual. Por exemplo, quando um jovem chega na universidade e ele é confrontado na sua fé, e o professor diz o seguinte: ei, cá para nós, você acha inteligente acreditar que Adão foi o primeiro homem? Que Deus, aquela história, aquele mito, que Deus fez o homem do pó da terra? Você acredita nisso? Isso parece inteligente? Para eles, não. Então o Tim Keller disse: rapaz, eu me senti assim, abalado também, tive minha fé confrontada quando eu cheguei. Então, por 3 razões, uma intelectual, uma pessoal e uma social, eu vi que o cristianismo não valia a pena. Ou eu comecei a questionar se o cristianismo valia a pena. Isso aqui, irmãos, qual de nós aqui nunca duvidou da sua fé? Levanta a mão. Eu já. Obviamente, nós temos momentos de dificuldade. Obviamente, há alguns momentos em que, será que faz sentido? Uma vez eu mesmo preparando um sermão, disse: meu Deus, será que isso tudo faz sentido? Mas claro que faz, irmãos. Claro que são esses insights pecaminosos na nossa cabeça que fazem a gente refletir sobre essas coisas de maneira danosa para nós. Mas, obviamente, refletir em si é bom. Será que você crê e entende que o universo foi criado por Deus? Então Tim Keller disse: rapaz, eu tenho uma barreira intelectual que precisa ser quebrada. Então esse livro tem um propósito de quebrar barreiras, o quê? Intelectuais, para que uma pessoa se aproxime do cristianismo. Para que pessoas muitas vezes acham que o cristianismo é coisa de doido. Ou não? Acha que cristianismo é coisa de gente menos inteligente. E com esse discurso se ganha muita gente. Você sabia que um dos movimentos que mais cresce em Brasília, inclusive, é o ateísmo? Pessoas estão abandonando a crença em Deus aqui. E eu concordo com o Tim Keller que não somente o ateísmo, mas também outras religiões crescem. Acho bacana o que ele disse na introdução, né? Ele diz: não é só o ateísmo, não é só o ceticismo, mas também outras religiões estão crescendo. Entendeu? Você precisa dar uma resposta melhor do que dizer: eita, porque cresce ateu demais. Pastor, é por isso que esse é o problema, porque tem ateu demais no mundo. Tem uma resposta mais, pelo menos mais inteligível para isso, né? Segunda barreira dele, uma barreira pessoal. Ele percebeu que disse: cara, tudo bem, fui criado lá na Pensilvânia. Quem leu a introdução percebeu isso. Fui criado em Pensilvânia, numa igreja cristã, né? A igreja protestante. Aquela região da Pensilvânia foi onde os presbiterianos mais se alocaram. É nessa região da Pensilvânia que está o colégio de New Jersey, hoje a Universidade de New Jersey, né? Que lá está o seminário de Princeton. O seminário de Princeton foi o seminário que formou quem? Ashbel Green Simonton, que veio para o Brasil e plantou a igreja presbiteriana. Então essa região é uma igreja de muitos presbiterianos. E Tim Keller é um dos muitos presbiterianos que foram criados dentro da fé protestante, mas chegou um momento que ele disse o seguinte: será que a minha fé
intelectual, será que eu tive uma experiência com Deus ou foi o meu pai que teve experiência no meu lugar? Às vezes um indivíduo cresce dentro da igreja e ele começa a dizer o seguinte: espera aí, eu, na verdade, nunca criei nisso, mas eu fui criado dentro disso, é por isso que eu creio. Eu nunca tive uma experiência com Deus. E eu pergunto para você já teve uma experiência com Deus? Porque a fé não é apenas no campo da intelectualidade, mas também tem uma experiência com Deus. E é isso que faz jovens. Um jovem, uma vez que se desviou da igreja que eu pastoreava, ele chegou para mim e disse o seguinte: eu acredito que eu só estava aqui, pastor Rogério, porque eu sempre fui criado aqui dentro. Ou seja, ele nunca teve uma experiência com Deus. E eu sempre desconfiei, assim, por exemplo, de jovens que estão na igreja, mas eles não leem a Bíblia. Eles não têm devocional. Eles não meditam na Bíblia. Não é só jovem não, adolescente, adulto, qualquer um. Que se não meditar, a fé dele vai morrer. Por isso que nós demos aqui um estudo, alguns dias atrás, sobre como ler a Bíblia, né? Como meditar nas Escrituras Sagradas. Porque se você não fizer isso, eu dou estudo e você não medita na Bíblia em casa, irmãos, não dá certo não. Vai chegar uma hora que a sua experiência pessoal tem que existir, senão você não continua. Então o Tim Keller fez um livro dizendo o seguinte: eu tive dificuldade intelectual e tive uma dificuldade pessoal, eu não consegui dar respostas a, por exemplo, será que eu tive realmente uma experiência com Deus? Terceira coisa do livro, que ele diz introdutoriamente que isso é a cabeça. Quando você quer entender um resumo do livro, pastor, eu quero entender todo o livro, vai na introdução. O autor vai dizer toda a proposta dele lá dentro. Até porque quando você vai fazer uma dissertação, você já percebeu que você coloca o título por último, você bota a introdução por último. Você faz primeiro, você disserta primeiro, depois você bota o título e bota a introdução. Você vai fazer um trabalho, uma monografia, por exemplo. A última coisa que você faria seria a introdução nesse aspecto, não é? Porque você agora já tem uma visão no todo e você agora escreve falando de tudo, resumidamente. Então, aqui ele diz, resumidamente, eu tive 3 dificuldades que eu vou procurar enfrentar aqui nesse livro. Intelectual, o que mais? Pessoal, e a terceira, social. Que aspecto é esse, social? É que ele percebeu que, ele diz, rapaz, será que faz sentido, igreja? O mundo está cheio de maldade, cheio de dificuldades. Pessoas estão se tornando cada vez mais destruidoras das outras, menos misericordiosas umas para com as outras. E eu pergunto, qual é a tarefa da igreja nisso tudo? Se a igreja não tem nenhuma responsabilidade social, então não vale a pena eu estar dentro dessa igreja. Mas seria verdade que a igreja não tem nenhum papel social? Ela pode até não desempenhar, mas ela tem que ter. Um papel o quê? Social. Ou seja, a igreja muda as pessoas do ponto de vista social. Eu dou um exemplo pessoal disso, aí uma experiência pessoal, né? E aí o pessoal aqui não vai ser vanglória, porque eu vou citar o exemplo da minha igreja como um todo, a igreja que eu cresci. A minha igreja foi a minha igreja que eu cresci, eu entrei com 3 anos nessa igreja, uma igreja evangelizada por coreanos, já disse isso para vocês. Mas qual é a experiência interessante nessa história que tem a ver com a nossa aula aqui hoje? É que a comunidade que eu cresci é uma comunidade muito humilde, pobre, muito humilde mesmo. E o reverendo Sung, o coreano, ele dava muita ênfase na mudança social. Ele dizia, a única maneira da gente conseguir as coisas é a gente lutando, trabalhando, estudando. Então a minha igreja que eu cresci era uma igreja assim, de pessoas que não tinham condições financeiras baixíssimas. Mas se você chegar na igreja hoje, ela teve uma mudança social. Você tem pessoas absolutamente com outras condições muito boas, não são ricas, mas são pessoas que mudaram socialmente. E interessante, até o nome do bairro onde está a igreja, ela veio pelo nome de um hospital que os coreanos plantaram lá, chamado Hospital Bom Samaritano. E o nome do bairro hoje é Bom Samaritano. Né? Então, há um impacto social. E a pergunta é, qual é o impacto social que nós causamos em Ceilândia? Porque, irmãos, quando eu olho para a minha fé, ela é confrontada nesses 3 aspectos, com certeza, e Tim Keller foi aqui cirúrgico. Ele acertou 3 pontos que confrontam a nossa fé: intelectual, pessoal e social.
Nós temos pouco impacto social, infelizmente. E é por essa razão que muitas vezes a pessoa se desiste. Pastor, eu saio de lá de fora. Eu saio lá fora. Percebo que lá na universidade, no trabalho, na vizinhança tem segregação racial, divisão política, briga por tudo. Quando chego na igreja tem a mesma coisa. Qual é a mudança social? Você percebeu, irmão? Perceberam a discussão do livro? Sim ou não? Está bem claro? Posso decolar, né? Continua. Tá aí. É claro que eu não tenho em mente Manhattan, né? Quando eu pensei nesse estudo. O meu alvo é aquele lá, ó. Ceilândia. Ou Ceilondres, né? Como vocês gostam de chamar aqui, né? Ceilândia é o meu alvo. Por quê? Porque aqui é onde eu moro, é onde eu preciso evangelizar e eu preciso impactar. Ceilândia. E eu vou dar esse estudo na expectativa de que nós evangelizemos, né, mais o nosso bairro. Então aqui nós temos algumas coisas que ele falou logo no início, né? O contexto de pessoas diversas em Manhattan, e aí eu fiz a ligação. Tem a ver conosco aqui também? Pessoas de diversas, por exemplo, pessoas de diversas culturas em Ceilândia, tem? Tem, vamos lá, já constatamos isso. O que mais? Tem pessoas de diversas religiosas, ou diversas crenças religiosas? Diversas ideologias políticas? Sim, com certeza. Igrejas tradicionais fora de moda, eu falei isso aqui também, às vezes a nossa igreja acaba sendo fora de moda para outras igrejas que estão aí com novidades. Aí a gente diz o seguinte: o problema está aí, pastor, nós não pregamos novidade, peraí, mas nós temos a novidade, o Evangelho. É a boa nova de salvação para as pessoas de todo tempo. Vamos lá. Crentes têm dúvidas e precisam buscar base em sua fé. Já disse, nós temos dúvidas, precisamos embasar isso, precisamos estar prontos para dar razão da esperança que é em nós. Continua. Os céticos têm dificuldades em provar aquilo que asseveram. Então, perceba, crentes com dificuldade de manter a sua fé tradicional, céticos com a dificuldade de mostrar o seu ceticismo, provar. Então, qual é o ambiente ideal para nós trabalharmos? É isso aí, chegarmos com a fé cristã. Estou gostando de ver, o irmão está melhorando. Desafios intelectuais são a oportunidade para mostrar Cristo, o Evangelho, para os que estão desacreditados. Então, olhando para esse contexto, nós temos o contexto ideal para pregar o Evangelho da salvação. Pode passar. Jesus confrontou, nós vimos isso daí lá em João 3:10. Jesus confronta quem? Quem Cristo confronta lá em João 3:10? Nicodemos. Tu és mestre e não entendes isso? Não sabes isso? Que ele perguntou: como pode alguém que, sendo adulto, volta ao ventre da sua mãe? Outro texto importante para nós, aqui de Marcos, né? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, e o menino foi curado, né? Ajuda-me na minha falta de fé. O grande problema que nós vivemos hoje é falta de fé, às vezes dentro da igreja e fora dela. Existe um ceticismo dentro e fora da igreja. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, o Batman, o primeiro. Vai sair agora o filme, o mais novo, né? Mas existe o primeiro não, desculpa, o de 1989. Tinha 5 anos de idade quando esse filme foi lançado. O Coringa lá era o Jack Nicholson. E o que eu acho interessante naquela história, e que eu vejo na história de quase todos os Batmans. Quem usa capa e máscara lá, né? Seria não é uma máscara, né? E máscara mesmo, né? O próprio Batman. Mas lembra que o próprio Coringa também se esconde, não é? Então você tem 2 tipos de gente se escondendo, né? 2 tipos de gente se escondendo da sociedade. 2 pessoas que têm duplas personalidades. Você tem o Coringa, dupla personalidade, e você tem o Batman, dupla personalidade. Ele é o Bruce Wayne num dia comum e ele é o Batman na hora de salvar as pessoas. Interessante, eu lendo uma análise daquele filme, o cara disse assim: os 2 estão perdidos. E um está perdido triste, porque o Batman nunca dá um sorriso. Já prestou atenção? O Coringa vive sorrindo. Cara, aí o cara joga para o cristianismo e diz: está vendo? O cara que está fazendo certo é que está errado. Que seria o Batman da vida. E aquele que está fazendo a coisa errada. Tem uma hora que o Coringa diz assim: olha, eu não sou um criminoso, eu sou um artista.
Já percebeu que nos nossos dias, crime está se tornando arte? Não é isso? Não estão fazendo filme com pedofilia? Ou defendendo pedofilia? Ou não? O crime está se tornando o quê? Arte. Fora que eu comecei a assistir aquela série chamada Gotham. Não consegui terminar. Pesado, né? Aquilo. Mas mostra a realidade de uma sociedade sem Deus. É aquilo ali. É aquilo ali, irmãos. Agora tem uma jogada de virada. E tem uma ideia por trás daquilo tudo. A ideia é, está todo mundo no mesmo barco. Pastor, quem está dentro e fora da igreja, está todo mundo no mesmo barco. Sim e não. Sim, porque todo mundo precisa de fé. Né? E não, irmão, porque existe sim um certo e um errado. Esse negócio de dizer que Batman e Coringa são a mesma coisa, não. Um é mau e o outro é supostamente bom, pelo menos. Né? Que seria o Batman. Ele não tem Cristo, né? Porque se ele tivesse Cristo, ele seria mais sorridente, né? Não é verdade? Seria mais feliz. Sim ou não? Sim. Ele não viveria ali naquele desespero. Se você olhar para a história dos dois, são muito parecidas. O Coringa perde o tio, família lá atrás. O Batman perdeu os pais. Ele viu o crime. Os dois viram. Isso é muito parecida a história dos dois. Mas o que vai fazer a diferença entre você e uma pessoa que está lá fora? A fé em Deus. A fé em Deus. E nós acreditamos que essa supera todo ceticismo. Em outras palavras, se fosse jogar para o filme, há uma solução para Gotham, né? Cristo. Há uma solução para a Ceilândia, Cristo. Há uma solução para o Brasil, Cristo. Ou não? Então, pode passar, irmão, por favor. O primeiro capítulo do livro, irmãos, ele trata sobre, pastor, uma única religião verdadeira? Eu pergunto, há uma única religião verdadeira? Sim, obviamente. Mas aí, como nós vimos, isso pode soar o quê? Um tanto quanto? Discriminador. E às vezes é discriminador de fato. Às vezes. Quando nós não tratamos bem as pessoas porque elas não têm a mesma fé da gente, irmãos. Espera aí, o cristianismo nunca defendeu que eu devo tratar mal um muçulmano. Sim? Defendeu? Não. Eu devo tratar bem quem? Fazer o bem a todos. Em especial os da família da fé, mas o bem a todos. A todos, irmãos. Então eu devo respeitar quem? A todos. A crente e a descrente. Mas às vezes essa nossa asseveração, ela acaba sendo uma prática da nossa vida. Por exemplo, quem estaria aqui habilitado, e eu posso me incluir nessa pergunta, quem estaria aqui habilitado para evangelizar ainda hoje aquelas pessoas que estão vivendo aqui na rua, ao redor de Ceilândia aqui? Pensa aí. 10 segundos para pensar. Vai lá, pensa. Pensou? Está pronto? E essa semana eu estava em São Paulo e eu me assustei. Nunca tinha visto São Paulo daquele jeito, né? Uma quantidade de pessoas na rua, vivendo, morando. Mas está demais. O centro de São Paulo, meu Deus do céu. E deu dó, irmãos. Porque a despeito de dar medo na gente, aquelas pessoas andando na rua, não é? Dá medo na gente, assim. Mas ao mesmo tempo dá uma... Eu, como crente, tenho que ter misericórdia daquelas pessoas também, né? Meu Deus, essas pessoas... Como chegar com o evangelho a elas? Dizendo o seguinte, ei, eu sou a única verdade. A minha única igreja é verdadeira. Como chegar a essas pessoas? Foi isso a sacada do Tim Keller. E assim ele montou a Redeemer. Foram pessoas que eram praticamente inalcançáveis, do ponto de vista humano, né? Ele acabou desenvolvendo um ministério para ela. Hoje existe um ministério chamado City to City, né? De cidade em cidade, que é justamente, eles estão trabalhando. Aquele seminarista que vocês viram aqui num vídeo na semana passada, ele é colega de turma do meu irmão, né? E ele está em Nova York hoje fazendo missões para esse tipo de pessoas. Para quem? Drogados, prostitutas, pessoas que estão largadas na rua.
Como chegar a essas pessoas, irmãos? Mostrar que o Evangelho ele tem uma visão holística, a mais holística de todas, a mais pacificadora de todas. É difícil. Até porque existem diferenças. Mas vamos lá. A Bíblia é exclusivista? Claro, no sentido de que ela diz que a única verdade, sim, a única verdade. Mas a Bíblia é a única verdade para quem? Para todos. Todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, cores e tudo mais. Incomoda o mundo a afirmação de Deuteronômio, né? Pode pular, irmão, pode pular isso daí, né? Pode pular esse slide, né? Como lidar com o elemento desagregador da religião? Primeira pergunta é: existe um elemento desagregador da religião? Respostas. Existe algum elemento desagregador da religião? E sim, existe. Qual? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Meu irmão, se você disser isso aqui em qualquer rincão, em qualquer lugar, as pessoas vão dizer: rapaz, esse cara está pensando que ele é o quê? Se você chega, irmão cristiano, a evangelizar lá em Trajanópolis e diz o seguinte: ouçam, o Senhor, o Deus de Israel, é o único Senhor. Ele diz: esse cara é louco. Muitos vão dizer para ele: por que a tua é melhor que a minha? Como lidar com o elemento desagregador da religião? Hein, irmãos? Agora aí que o livro, ele lança, né, 3 opções. Quais são as 3 opções? Primeira, qual é? Vamos lá. Como lidar com o elemento desagregador da religião? Qual é? Eu não estou dizendo que estou defendendo isso, não. Estou dizendo que o livro está dando opções e depois ele vai dizer a correta que ele acredita. Uma delas é o quê? Leia lá, em cima. Vem bem forte, vamos lá, irmão, vamos lá. 1, 2, 3 e... tornar a religião ilegal. Ou seja, torne aquilo ilegal para que ninguém mais abrace. E assim você vai ter um elemento unificador, ou na verdade uma sociedade justa, ou igualitária, né? Digamos assim, né? Uma sociedade unificada, coesa. Certo? Errado, falso. Falso. Falso por quê? Aqui ele dá 3 exemplos, por exemplo. Rapaz, por exemplo, se eu pegar a Rússia soviética, quando eles tentaram abolir a religião, porque quando você tira um santo, você cobre um santo e descobre o outro. Ele tirou a religião, mas colocou o quê? A religião espiritual e coloca o quê? O Estado acima. Quando você tira uma coisa, você bota outra. A China comunista é um outro exemplo disso. A Alemanha nazista é outro exemplo disso. Tira a religião e vamos nos unir, porque, afinal de contas, a religião só serve para o quê? Desagregar pessoas. Se nós vivemos num país onde não há mais religião, nós viveríamos. Foi exatamente isso que Karl Marx fez, irmão. A proposta dele foi essa. A proposta dele foi essa. E, não somente ele, mas Anthony Gramsci fez isso, né? Engels fez isso. A ideia é: rapaz, religião só serve para dividir, sectariar. Irmã Kézia, espera, por favor, o microfone aí para bradar melhor, né? Irmão Montegomem gosta, sabe? Bradar, né, irmão? Pastor, essa questão de unificação é o que vem sendo pregado pelo globalismo, né? Uhum. Onde eles estão em busca, já em vias de implantar, né, essas questões de governo único, religião única, moeda única, todo mundo junto, todo mundo é igual, somos todos iguais, né? Essa questão de coletivismo, né? Onde tudo a pregação hoje em dia é para que a gente acredite que nós somos todos iguais, estamos todos juntos, né? E tudo essa questão de união, unificar, né? E eu acho assim que a gente tem que prestar muita atenção, porque fala justamente disso, né? Não existe mais a desagregação. Você pensar diferente hoje em dia está se tornando proibido,
está sendo criminalizado você questionar, você perguntar e ter a sua própria convicção, né? Concordo com você, irmã, e só mostrando que isso não é uma coisa nova. Agora está do outro lado, seria o mundo secular contra a igreja. Mas teve um momento que era a igreja contra o mundo secular. Por exemplo, Idade Média. Vocês lembram que na Idade Média, qual era a principal instituição social que existia? Era a Igreja Católica. A principal instituição social, digo, em termos de poder e de grandiosidade, obviamente, era a Igreja Católica. E ela proibiu muitas pessoas pensarem fora da igreja? Sim, certeza. Hoje é o contrário. Hoje quem está fora tem mais poder, porque nós tivemos a separação entre a igreja e o Estado. Século XVIII isso se tornou fatídico. E aí você tem agora o mundo proibindo a igreja de pensar, né? E aqui eu me refiro à igreja porque até o século XVI, 1517, só existiam 2 igrejas cristãs no mundo, né? Quais eram? A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, né? Só tinha essas 2 divisões. Mas depois criou-se o movimento protestante. Aí vieram várias outras divisões dentro do movimento cristão. Mas só existe uma igreja que era chamada movimento católico, a igreja católica, que não é especificamente essa igreja católica de hoje. Era todo mundo que estava lá dentro, né? Todo mundo. Tinha protestantes, entre aspas, né? Obviamente, tinha protestantes lá dentro. Existiam protestantes lá dentro. Se você for olhar para o ponto de vista de representatividade, né? Tomando cuidado aí para não cometer erros históricos, tá bom? Então, eu concordo com a irmã Kenza, porque essa ideia de eu vou proibir porque eu quero que todo mundo seja unido. Isso é verdade? Não, irmãos, porque isso vai dividir mais ainda. Vai dividir mais ainda. Dizer esse negócio de não, só vai ter uma. E isso vale até para o presbiterianismo. Nós somos presbiterianos e já, né? Quem está com a confissão de fé já pode ir procurando aí no capítulo da Igreja e Estado. Tem um capítulo da nossa confissão de fé, vai falar lá como é o trato, qual é o que nós pensamos. Quem está com símbolo de fé aí? Símbolo de fé da Igreja Presbiteriana? Levanta a mão aí. Irmão Antimogome, acha aí, por favor. Igreja e Estado, para nós. Né? Do capítulo do magistrado civil. Do magistrado civil. Então, a ideia, irmãos, é que você não pode impor a fé para as outras pessoas. Concorda? Podemos impor? Podemos dizer que a igreja presbiteriana é a única? E podemos dizer o seguinte, quem não for presbiteriano tem que morrer? Não, irmãos, espera aí, nós não defendemos isso. Nós não defendemos que existem várias verdades. Só existe uma verdade para nós. Mas a despeito da pessoa discordar da verdade, nós não vamos maltratá-la. Concorda? Nós vamos ganhar na força? Não, nós vamos ganhar na força do argumento. As armas da nossa milícia não são... Não, vamos lá, vamos citar o texto. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus. Para anular sofismas, destruir barreiras. Tá bom? Então, o que é dito aqui, ó, o resultado é mais opressão, ou seja, você quer acabar com a opressão e gera mais opressão. Você é o maior opressor. Se você vê esses 3 países aí, as religiões têm várias são oprimidas. O cristianismo não entra em boa parte delas. Hoje, digo, naquele período lá, hoje em poucas delas, né? Acreditava-se que o avanço tecnológico como instrumento da evolução daria um fim nas diferenças religiosas. Foi o contrário. Lembra-se que a ciência vai trazer a humanidade para uma sociedade mais igual, mais justa. Todo mundo vai viver melhor. Aí todo mundo veste uma camisa branca, canta uma música e acha muito bonito aquilo, mas na verdade não tem paz. Por quê? Primeira e Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima e Nagasaki, feita com tecnologia. A tecnologia não levou a paz, mas levou o quê? A guerra. Porque nada de tecnologia vai trazer uma sociedade melhor. Só o Evangelho pode trazer uma sociedade melhor. Somente. Vocês entenderam? Tem um livro que eu posso indicar para vocês, chamado A Morte da Razão, Francis Schaeffer, A Morte da Razão, uma trilogia. Deus que intervém, Deus que se revela e a morte da razão. Estou indicando um.
A morte da razão. Mais um, pastor? Isso. Bota mais um lá na sua prateleira. A morte da razão. Né? Exatamente ele diz, aquilo que as pessoas achavam que ia ser a solução da humanidade, a razão levaria a gente a um patamar superior, de repente, secou o balão. A razão falhou. A razão agora é instrumento de morte. A razão agora é instrumento de destruição. Entenderam, irmãos? Mas, pode passar, irmão. Segunda opção, condena a religião. Religião serve? Religião serve? Ora, irmãos, religião serve? Com certeza. Você está aqui porque você é um ser religioso. Existe uma historinha que se conta. Tem um livro chamado Dando Nome ao Elefante, James Sire, Dando Nome ao Elefante. Por que tem esse nome, Dando Nome ao Elefante? Porque na ideia é o seguinte, existe uma história que se conta uma história que em uma tribo, né, em que você tinha os sábios que eram cegos. Os sábios lá eram cegos. E aí então eles estavam acostumados com diversas espécies de animais, mas eles não estavam acostumados com o elefante. Aí chegou, essa história é conhecida, né? Aí chegou um sábio cego e pegou assim, no rabo do elefante e disse, isso aqui é uma corda enorme, menino. Uma baita de uma corda. Aí chegou um outro cego, sabe, pegou assim na pata do elefante, abraçou a pata assim e disse, isso aqui é uma coluna redonda. Aí chegou outro assim, pegou na tromba, né, isso aqui é uma árvore enorme. Aí chegou uma criança que tinha perdido o elefante. E viu aquela cena, cada um dizendo, pegando uma parte do elefante, disse, para com isso, isso é um elefante. Isso é um elefante. Moral da história. Todas as religiões falam da mesma coisa. Mas cada um está pegando uma parte do elefante. Ninguém tem uma visão exata. Ninguém tem uma visão holística, geral. Todo mundo só tem o quê? Uma parte da verdade. Então, trazendo para os nossos dias, os presbiterianos têm uma parte, os batistas uma parte, os católicos uma parte, os muçulmanos outra, mas cada um está pegando numa parte do elefante. Ninguém chegou à verdade. Qual é a pergunta que eu faço para essa pessoa? E quem disse que é você que está tendo a visão geral do elefante, de fato, de verdade? Por que você está se achando aí o bonzão, dizendo que você teve a visão de fato do elefante? Você está vendo que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai dizer o quê? Eu tenho uma visão. Ou seja, irmão, tem uma verdade sim. Não tem como fugir disso. Existe, a pergunta é, quem está com a verdade? Não se tem uma verdade. Vocês entenderam? Então, algumas pessoas condenam a religião dizendo o seguinte, a ideia é desacreditar ou descreditar a religião, dizer o seguinte, rapaz, não precisa se crer em religião, porque toda religião diz exatamente a mesma coisa. Espera aí, meu irmão, você também está dizendo mais uma das coisas que as outras religiões estão dizendo, já que você está defendendo isso. Então, veja que não dá para condenar todas as religiões dizendo que está todo mundo no mesmo pacote. Por exemplo, existe religião que mata criança, sim ou não? Tem. Quem foi o rei da Bíblia, ou que está descrito da Bíblia que matou seu filho, queimou os filhos? Manassés queimou os filhos e dedicou esses filhos a deuses estranhos. Aí você acha que não tem diferença nenhuma entre essa religião que não mata criança e uma religião, ou uma religião que mata criança, uma religião que não mata criança? Tem diferença ou não tem? Porque se não tem, o cara que mata criança pode matar. Porque na verdade ele está exercendo o seu direito de religião. Mas não dá para condenar as religiões, irmãos. Calvino estava certo quando disse que existe o sensus divinitatis, ou seja, o sensus do divino. Todo mundo é religioso. Todo mundo tem um senso religioso no coração. Vai passar, irmão, o próximo. Aí eu pergunto para você, condenar não é a saída. Cultural e historicamente, a crença religiosa está condicionada demais a ser a verdade. É um ataque que eles fazem. Ele diz o seguinte, acaba com a religião porque todo mundo quer ser verdade, quer ser verdade, quer ser verdade. Sim, mas você quer ser verdade também, como acabamos de ver. Né? E o último parágrafo lá eu vou ver, isso poderia ser enquadrado no etnocentrismo. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer assim,
E aí eu entro no ponto principal da nossa aula aqui hoje, né? Que é o final do capítulo 1. Eu pergunto para você, por que o cristianismo pode chegar a uma tribo, e se pode, né? E dizer que, por exemplo, os canibais estão errados em comer pessoas? Isso não seria etnocentrismo? Isso não seria você querer impor a sua cultura à cultura dos índios, que é o que mais se defende, infelizmente, hoje? Hein, irmãos? Um índio casa com 2, 3 mulheres. Como é que você vai evangelizar um índio? Dizendo que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Aí você coça assim e diz aí, pastor, nunca parei para pensar nisso. Mas é esse tipo de evangelho que esse evangelho que nós precisamos pregar, porque acreditamos que muda culturas. Último ponto, pode passar aí. Esse é o ponto principal de hoje, vamos lá. Qual é a última? Não, perdão, não é o último não, perdão, eu me confundi aqui, tá? O terceiro ponto errado, né? Terceiro ponto errado. Qual é o terceiro ponto errado? Manter a religiosidade. Para mim isso daqui é o pior. Mantenha a religião no campo pessoal. Não, peraí, irmãos. Cada um tem sua religião, não venha. Já existem projetos ou pessoas pensando em desenvolver projetos para que crentes não possam mais bater na porta das pessoas e pregar o evangelho. Você sabia disso? Já estão voltando, né, pastor? Para você não ir mais para a praça, ficar bradando o evangelho. Já existem projetos assim. Por quê? Porque algumas pessoas acham que manter a religião corretamente no seu lugar é manter ela pessoalmente no coração de cada um. Meu amigo, você tem a sua? Eu tenho a minha. Ninguém pode falar, dizer que o outro está errado. Não, peraí, eu tenho que dizer que está errado, está errado. Respeitosamente, amorosamente, pacificamente, mas verdadeiramente. Eu te amo, mas vou te falar a verdade. Vocês entenderam? Olha a incongruência. O Tim Keller diz o seguinte: por que as asseverações laicas elas devem ser públicas e as religiosas não? Olha, interessante, só vamos ver aqui alguns. Manter fora da esfera pública uma postura moral não pode ser defendida publicamente, a não ser que esteja efetivadas de elementos, sem, né? De elementos laicos e não, sem religião, né? E não religiosas. Usar um argumento como esse é apenas dizer o seguinte: cala a sua boca. Né? Não diga para ninguém na sua fé. Peraí, meu irmão, eu sou crente em qualquer lugar. Você não pode É claro que você está dando aula de história. Lá você é um professor. A irmã Janaína, professora de línguas, está lá dando aula. De repente diz: parou. Agora não vai ter aula, agora vou fazer uma pregação. Não, ela está errada. Nesse ponto ela está errada. Porque ela tem que dar a aula dela. A melhor aula de línguas, respeitando o horário, respeitando os alunos, mas ela não pode parar a aula dizendo o seguinte: eu vou fazer uma oração ou fazer uma pregação aqui para vocês. Agora, também, se alguém perguntar: professora, você crê em Deus? Ela diz: creio não. Porque aqui não é lugar de eu dizer isso. Ela poderia dizer o seguinte: nós podemos conversar sobre isso depois. Podemos sim. Podemos falar mais um pouco sobre isso. Nós podemos tratar sobre isso. Porque, irmãos, veja bem, eu digo isso porque ela não está numa escola cristã. Obviamente, se ela estivesse numa escola cristã, ela não só podia, mas ela deveria falar, se ela estivesse numa escola cristã. Mas tem lugares que você não pode fazer isso. Não é verdade, irmã? Ou não? E por aí vai. Você nunca vai negar nenhum princípio seu. E, naturalmente, a sua cosmovisão ela vai falar. Você não pode alterar a finalidade do seu trabalho. Um garçom não pode dizer o seguinte: espera aí, todo mundo pode comer porque agora eu vou pregar. Não, ele vai servir. Vai fazer o melhor serviço de servir as pessoas lá.
que tem. Entenderam? Diga, irmã Larissa. Os que se queixam, enquanto chega ali para a irmã Larissa, o microfone, os que se queixam de tal abordagem discriminam a religião. Aquele que diz que tem que ser tudo laico, está discriminando a religião, obviamente, né? Bom dia, pastor. Eu estudo numa universidade que claramente não é cristã, né? Na UNB. O que tem é professor ateu. E aí o senhor falando, lembrei de 2 exemplos. Eu tive uma professora que, quando ela ia iniciar a aula, ela pedia para quem era cristão para deixar toda a sua religião de lado, porque ela fecha portas. E naquela aula a gente não ia conseguir desenvolver nenhum raciocínio se a gente tivesse a nossa religião à frente. Então ela achava que a gente era exatamente isso, burro, né? Se a gente colocasse a religião. Esse é o ponto. No meio. E já tive outro professor, mas ele era contrato temporário. E ele não parava a aula dele para pregar, mas assim, por exemplo, se ele fosse falar da audição, de toda a formação do nosso ouvido e tudo, ele falava, do final ele falava assim: e como que tem gente que ainda não acredita em Deus, uma perfeição que é o nosso corpo, tudo tão perfeito. Então, assim, ele sempre soltou. Ele sempre soltava, e eu achava o máximo, porque com certeza. Assim como tem ateus que impõem a opinião deles, ele também mostrou como que, né, diante de tanta perfeição, com como certeza, que a gente irmã. não poderia acreditar. Nesse caso, ele não estava errado, né? Não, eu não acredito que ele esteja errado em nenhuma circunstância ele citar o nome de Deus, né? Veja bem, o que eu acho que é difícil é quando você é proibido de fazer isso. Pelo que há uma discussão que não é a minha área, né? Que é a questão do Estado laico. O que seria ele, né? Se ele é proibição total de se falar no nome de religião, ou se você pode falar, você pode dar incentivos religiosos, mas você não defende uma religião única. Ao que se é entendido por boa parte do pessoal dessa área aí, né? Dos juristas, né? Eles dizem que o Brasil é isso. Não é porque você não pode falar em Deus, mas você pode citar aspectos da sua religião. Agora, quando você faz isso, você tem que estar preparado para o macumbeiro fazer isso, o budista fazer isso, qualquer um deles vão fazer. Entendeu? E tem que estar preparado. É por isso que eu sou a favor de escola cristã, né? Porque lá você vai falar sem medo nenhum. Você cita sem medo nenhum, tá bom? Mas eu não diria que ele está em pecado de jeito nenhum em dizer isso, até porque ele está citando Deus, né? A maravilha de Deus. Exatamente. Lá a gente tinha que aceitar ter palestra com pai de santo, cigano, com tudo, mas isso. Nunca levaram um presbiteriano para dar uma palestra. Será por quê, né, irmã? Vamos lá, pastor Rogério. Rapaz, eu já disse para vocês que eu passei uma vez no vestibular para filosofia e eu desisti em cima da hora. Passei junto com a Ana foi fazer pedagogia e eu fui fazer. E eu fui no dia da matrícula lá e eu disse: não dá certo, não. Não dá certo porque eu não vou me comportar direito. Eu conheço meu coração, é adâmico, né? É adâmico. Então eu vou ficar na minha mesmo, pregando na minha igreja é melhor. Não que eu não tenha que influenciar, né, irmãos? Obviamente. Eu fui lá na Universidade do Piauí e dei algumas palestras, né? Eu acho que palestra daquele jeito era interessante. A gente reunia a comunidade, entre eles tinha cristãos, mas tinha ateus também, né? Tinha ateus e a gente se reunia, batia um papo e tentava evangelizá-los. O que eu acredito que não é correto fazer, irmã Larissa, é exatamente isso dentro da universidade, já que ela não é, infelizmente, cristã, né? Parar a aula para poder fazer isso. Não, isso não é nem assim. Se você está dando aula de matemática, que você dê sua aula de matemática até o final. Esses relances, olha como Deus é maravilhoso, olha como as coisas funcionam perfeitamente. Isso aí é diferente. Olha como Deus está por trás disso de fato. Uma coisa é você dizer isso, outra coisa é você parar a aula de matemática e dizer o seguinte: não vai ter matemática, agora vai ser oração. Não é diferente? Opa, mais duas experiências aqui. Enquanto eles dão as experiências dele, passa para o próximo aí, irmão, por favor. O cristianismo pode salvar o mundo. Essa é a nossa perspectiva. E aqui eu vou citar o texto de Paulo aqui para a gente finalizar, tá? Bom dia, irmãos. Ainda falando nesse quesito de universidade, pela misericórdia de Deus, assim, para quem não conhece, dentro da UNB tem vários grupos cristãos também. E tem um especificamente que eu participo, que é o Núcleo de Vida Cristã.
que é um grupo assim interdenominacional, né? Mas a maioria é presbiteriana, né? E pela graça de Deus foi através desse grupo que eu decidi vir para a presbiteriana também, né? Por causa da fé reformada, que eu fui conhecendo mais sobre a fé reformada através desse grupo. E dentro da universidade eles têm vários projetos, né, de evangelismo e né? São bem ativos assim. E na hora entre aulas, né? Na hora do intervalo, digamos. E tem muita gente que conhece a fé cristã aí, né, irmã? Muita gente conhece a fé cristã aí nesses intervalos, né? Na hora do almoço, né, principalmente, aí de 15 em 15 dias saem em duplas, né? Porque é bíblico até, né? Sair em duplas para evangelizar, né? Para um ajudar o outro, para um dar força para o outro e tudo mais. E é isso que eu ia falar também. E também, pegando esse exemplo do NVC, o próprio pastor Mateus, né? Ele foi quase um dos fundadores desse grupo lá na UNB. Além de evangelizar, ter programações ativas, mostra a influência cristã na universidade, porque a universidade ela não está cristã porque muitas vezes a igreja não foi para a universidade. Muitas vezes poucas pessoas foram se posicionar lá. E é interessante quando tem muitos presbiterianos, né, que assim, a pregação sempre era expositiva, era reformada, e muitas vezes, quando eu pensei em ir para a UNB, muitos irmãos até às vezes pensaram, mas lá a universidade pública é muita droga, muita perdição, mas lá que era para a gente estar influenciando, porque se a maioria do Brasil é cristã, a maioria que paga a universidade pública, por que a gente deixa a universidade pública para o não cristão? Porque a gente não ocupa os espaços de conhecimento, porque eles ocuparam, por isso que o comunismo, o socialismo, o ateísmo é presente na universidade. Porque muitas vezes a gente ficou, não vou me influenciar, não vou. Ou a gente vai lá e fica quieto, né? A gente não fala nada. Eu acho que esse é um ponto que é importante que você citou no final. Pode concluir, depois eu digo. É nesse sentido, porque eu conheci esse grupo lá andando na universidade, eu vi eles cantando, eu falei, olha que grupo interessante. Então foi mais um ambiente que eu conheci, a Janaína lá também no UNB, que a gente foi conversando e foi... Duas bênçãos, né, irmão? Duas bênçãos, né? Com relação a isso, irmão Lucas, eu diria que duas maneiras de você influenciar numa universidade, né? Em uma universidade. Primeiro, você pode participar desses grupos, né? Você tem a ABU, tem outros mais, né? Você pode participar desses grupos. É importante que participe, mas tem uma outra coisa. É o seu testemunho e você está preparado para você não se deixar influenciar, né? Porque não somente se não tiver um grupo lá, eu estou perdido. Não, peraí, meu irmão. Independente se existe o grupo ou não, você tem que estar com a sua fé firme. Por favor, irmão. Sim, pastor, isso é muito verdade, mas também esses grupos, eles ajudam... Fortalecedores. Isso. Eles fortalecem a gente, eles ajudam a gente a ficar firme, Sim. né? Uns com os outros e a conhecer mais e conhecer, né? Saber o que fazer, porque muitas vezes a gente chega lá meio perdido, né? Com medo de tudo, assim, não sei. Principalmente quem está chegando. Não tem uma força do lado, né? E esses grupos, assim, dão muita força, né? Uns aos outros. Com certeza. E muita comunhão e ajuda a gente até... Se você teve boa educação cristã em casa, teve na igreja, tem grupo de pessoas lá, porque lá você vai se identificar com algumas, né, cristãs, e você defende a sua fé, esse é o ideal, né, o completo. Eu digo isso para a gente não anular aquela responsabilidade nossa de enquanto cristãos, porque assim, não, pastor, você acredita que eu acabei me desviando porque não tinha um grupo lá de evangelizadores? Eu acabei me desviando. Não, isso não é desculpa, não. Você tem que... O grupo é importante, ele é fortalecedor. Mas você não pode se deixar levar por causa disso. Isso vale não só para a universidade, mas para o trabalho também. Porque se não tiver um grupo de cristãos no seu trabalho, como é que você vai fazer? Tem lugar que você vai evangelizar e você não tem mais ninguém. Como por exemplo, o irmão está se preparando ali para evangelizar. Ele pode ir para uma cidade que não tem mais ninguém cristão. E aí, meu amigo, é o testemunho dele, a vida dele, a fé dele, até o final. Mas assim, o último ponto aqui para a gente finalizar, né? O cristianismo pode salvar o mundo.
entre céticos e religiosos demais, entre aspas, né? Se é que pode existir isso, né? Porque a ideia seria uma pessoa, um fariseu, né? Que vive a religião, mas na prática ele não consegue desenvolver aquilo. Né? Ele defende a religião, mas ele não consegue fazer aquilo uma prática na vida dele, né? Então, o cristianismo é a solução para isso. Pastor, como acabar com o elemento desagregador? Qual é a relação do cristão com a cultura? Qual é a relação do cristão com o mundo? Como me aproximar disso? Vamos finalizar aqui, ó. Muito embora a religião seja um terreno escorregadio, o cristianismo contém os elementos que podem tornar os indivíduos como agentes de quê? Da paz. Ainda que tenha muita guerra, muita briga, a gente dá paz. Nós não somos aquelas pessoas que nunca vai ter conflito. Não, irmãos, vai ter um momento que vai ter conflito. E a ideia de conflito é confrontar ideias. Nós não vamos sair no murro com ninguém. Acredito que os irmãos enfrentaram conflitos lá, né? Saíram no murro? Não saíram. Ganharam no evangelho, né? Ou pelo menos defenderam a sua fé falando e não brigando. Não é verdade? Porque sabe uma das coisas que eles ganham da gente, às vezes? Na paciência. Eles têm paciência, a gente não tem. O crente ligeiro perde a paciência. Sabe, papai, peraí, tu é burro mesmo. Não está entendendo? Não pode ser assim, irmãos. Tem que ter paciência. Então o crente, ele tem o elemento principal, o elemento da paz, né? Elemento pacificador. O cristianismo oferece uma base para o respeito de outros indivíduos e de outras religiões. Sim ou não? Lembra que Paulo lá, diante de Agripa, Paulo diante das autoridades, ele respeitava os descrentes? Ó rei, vive eternamente, ó Senhor, ó rei Agripa. Lembra de Daniel? Lembra de José? Respeitava as autoridades, irmão, mesmo discordando da fé deles. E o mundo pode reconhecer que o comportamento cristão é excelente. Os cristãos são bons cidadãos, né? Vamos lá para Atos, a gente vai finalizar nesse texto aqui de Atos, dando algumas dicas que Paulo dá para a gente lidar com a cultura. Paulo está aqui no Areópago, né? Ou Paulo está aqui conversando com filósofos, estoicos e epicureus, e olha o que é dito aqui no versículo 22. Versículo 22, né? Eu vou só pegar pontos aqui. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Aqui Paulo, irmãos, ele já estabelece um ponto de contato. Ele começa um discurso como um filósofo começaria. Pastor, como é que eu chego para um ímpio? Irmãos, estabeleçam um ponto de contato. Uma coisa que eles entendam. Respeite. Usa um jargão, ou na verdade, usa um palavreado que seja comum entre os duas áreas, mas que não vai negociar a sua fé. Usa um ponto de contato. Por exemplo, João 1:1 diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra é logos. É a mesma palavra que era utilizada na filosofia, a mesma palavra. Só que sem negociar os princípios, o que é que João está dizendo? O logos de vocês da filosofia é Jesus. Para nós aqui, não é o mesmo de vocês, porque vocês não adoram a Cristo, mas eu quero dizer para vocês que vocês podem adorar o Redentor. Porque o mediador, criador dos céus e da terra, desde o início, é Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. E aí então Paulo diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, o que, irmãos? Religiosos. Toma cuidado que a palavra aqui não precisa ser religioso, pode ser supersticioso, por exemplo. A tradução pode ser supersticioso. Porque eles eram supersticiosos? Tinha superstição aqui? Tinha. Eles tinham um Deus para cada coisa. Aí Paulo diz o quê? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anunciou. Aqui Paulo, irmãos, argumentando de uma maneira tanto quanto filosófica, ele está fazendo isso. Ele acaba com o problema da epistemologia. Você sabe o que é epistemologia? Para não malhar em cima do desconhecido. O que seria epistemologia? Epistemologia. Alguém sabe dizer o que é epistemologia? Rapaz, pastor, que nome feio danado é isso. Você arrumou isso no Piauí, não foi? Epistemologia.
Não sabe? É o estudo do conhecimento, a natureza do conhecimento, o limite do conhecimento. Então a epistemologia lida com o conhecimento. E Paulo foi lidar com filósofos o quê? Estoicos e epicureus. Os estoicos e epicureus, eles eram filósofos. Eles acreditavam que tinham conhecimento de tudo. E discutiam sobre conhecimento. Os estoicos, por exemplo, eles tinham a ideia de ter a ideia de um ser mais transcendente, mais supremo, totalmente outro. Os epicureus mais transcendente. Paulo acaba com o problema aqui ele argumenta contra o problema epistemológico, e ele fala dizendo o seguinte: sabe, existe um Deus desconhecido. Paulo não está identificando aquele altar, porque tinha um altar para toda coisa, tinha um altar lá que diz o seguinte: ao Deus desconhecido. Paulo não estava identificando o nosso Deus com aquilo, não. Ele está dizendo que eles não conhecem o Deus verdadeiro. E a ideia é, como, pastor, falar o evangelho para um povo que tem uma cultura totalmente diferente, aquela ideia do índio que eu citei lá, agora eu quero responder aqui a partir desse texto. Porque algumas pessoas podem dizer o seguinte: amolda o evangelho. É por essa razão e baseado nesse tipo de pensamento que algumas pessoas acreditam que você tem que ir para a tribo e fazer a mesma coisa que a tribo faz para poder pregar o evangelho. Não. Se eles cometem erros, você não comete o erro. Você não vai discriminar um índio, jamais. Agora, você não vai se amoldar àquilo. Tem traduções da Bíblia que são atualizadas ou alteradas. Existe uma discussão sobre uma palavrinha chamada contextualização no mundo da evangelização. O que seria contextualizar? Ah, pastor, contextualizar é você amoldar o conteúdo. Opa. Não, nunca. O conteúdo, você vai aplicar aquela cultura, sim, mas nunca você vai alterar o conteúdo. Nunca. Fala na linguagem do índio. Traduz a Bíblia para a língua dele, mas não muda o conteúdo. É por essa razão que tem gente aí fazendo a ceia do Senhor com macaxeira ou mandioca e açaí. Porque, não, pastor, é porque é o elemento que tem. Não. Irmão, nós precisamos entender que os elementos que Deus instituiu são os elementos que Ele instituiu e nós não podemos alterar. É por isso que tem até a ideia de, vamos aculturar, por exemplo, para um esquimó, onde tem, o Senhor é meu pastor, você vai botar na verdade, é uma consequência do raciocínio, né? Porque eles acreditam que você não usa a linguagem do pastor, lá na tradução da Bíblia, para um esquimó, porque lá não vai ter a ideia do pastor de ovelhas. Então você bota lá, criador de leão marinho, algo dessa natureza. Porque você vai amoldar a Bíblia. Não. O que Paulo faz aqui? Ele vai direto ao ponto. Paulo ele diz o seguinte: porque passando e observando encontrei ao Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele foi direto ao ponto, ele não ficou. E aqui, para você, pastor, você trouxe esse livro aqui para confundir, está confundindo minha cabeça, porque é uma coisa que é muito inteligente demais, que você quer que. Não é isso não, é uma coisa simples. Quem é o nosso Deus? Criou os céus? Você consegue dizer isso? Paulo não ficou discutindo, usando a mesma linguagem, ele pegou a deixa do Deus desconhecido, mas ele foi direto ao ponto no Deus verdadeiro. Não ficou usando linguagem filosófica, ainda que ele vai desmanchar o entendimento da filosofia. Olha, o que ele diz aqui, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Porque para um estoico, a ideia do estoico é, o estoicismo, você pega um imperador romano, por exemplo, Marco Aurélio, do segundo século, ele era tido como um imperador estoico. O que é um estoico? É aquela pessoa que acredita que existe uma força que governa o universo. Não é essa força, ela não é Deus. E é por essa razão que não existe um propósito exato em sofrimentos e alegrias. E por isso você não pode, na verdade, se envolver com alegrias e tristezas. Alegrias e tristezas. Ou seja, você tem que ser uma pessoa sempre assim. Nem triste, nem zangado, mas sempre mantendo o mesmo padrão.
Aí ele vai dizer o seguinte, peraí, meu amigo, não é uma força que criou os céus e a terra, não, foi Deus. O Senhor criou os céus e a terra. A Ele que nós devemos obedecer. A nossa vida depende ou pertence a Ele. O cristianismo salva o mundo nesse sentido, porque nós temos a resposta da salvação. Como, pastor? Nós temos o Deus Salvador. Quem é Ele? Ele é estoico ou ele é epicureu? Ele é mais transcendente ou ele é mais pessoal? Ele é as duas coisas. Por que é a resposta? Porque ao mesmo tempo que o nosso Deus é totalmente outro, Ele é pessoal. Ele encarnou no seu Filho amado Jesus Cristo. Vocês entenderam, irmão? Faltam 5 minutinhos, eu quero encerrar aqui. Veja ele lá. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor. Verso 5. Nem é servido por mãos humanas. Ele jamais poderia estar aí nesse santuário aí. Jamais. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pastor, qual é a relação minha com a cultura? Eu estabeleço o ponto de contato, mas eu nunca negocio a verdade. Quem é o meu Deus? Criou os céus e a terra. Se perguntar na sala de aula, você crê em Deus? Creio em Deus. Eu creio em Deus. Podemos conversar um pouco mais sobre isso, mas eu creio nele. E jamais eu vou negar a minha fé em Deus. É o Deus transcendente e o Deus o quê? Imanente, pessoal. O único que pode ser, ao mesmo tempo, uma força que controla tudo e ao mesmo tempo Ele está comigo. Como pode, pastor, Deus existir no mundo de sofrimento? Tim Keller vai responder a isso no livro. Como pode? Ele é controlador de tudo, mas Ele sofre junto com você. O que é Cristo, irmãos? É a união do transcendente com o pessoal. O que é Jesus? É aquela força criadora, por Ele e por meio dEle foram criadas todas as coisas, mas ao mesmo tempo, Ele é o Deus, é Cristo Jesus que está do seu lado, aquele que sofreu no seu lugar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você sabe que, infelizmente, ou as pessoas botam Deus como uma força totalmente outra, mesmo não citando Deus como Deus, ele diz que é um ser, uma força, ou ele coloca Deus apenas como pessoal, como é o caso, por exemplo, dos índios mesmos, né? E de outras religiões que são mais panteístas, é o Deus imanente. Por exemplo, há um Deus nessa árvore, olha, ó, que força. É por essa razão que o índio vai, muitas vezes, ele tem, e pessoas creem, pegam uma planta, eu vi isso na minha própria família, né, que não conhecia Jesus Cristo, eles pegavam uma planta assim para benzer. Viu isso? Vocês já viram isso? Ou não? Isso é uma força. Acredito que ali há uma energia, uma força ali dentro daquelas coisas. O que o Tim Keller fez? Foi isso, irmão, identificar, isso aí que vocês estão procurando, tateando, está em Cristo. Ele funde o totalmente outro e o Deus pessoal, que se relaciona comigo pessoalmente. Vocês entenderam? Sim ou não? Dúvidas? Vamos finalizar. Já disse 3 vezes, na terceira dá certo. 23, 27 diz o seguinte: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, pois nele o que, irmãos? Vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. O que Paulo diz aí? Porque, repetindo os poetas, porque dele também somos o quê? Geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é o quê? Semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação humana. Agora, Paulo cita quem agora, irmãos? Cita quem? Cita quem? Poeta. Os poetas. E Paulo cita o poeta da seguinte maneira, ele diz, como os próprios poetas, aí ele cita poeta que dizia que de Deus nós somos geração. Só que, irmãos, o poeta aqui, ele é adorador de Zeus, não é adorador de Deus. O que Paulo está dizendo? Rapaz, até os poetas de vocês acreditam em uma divindade, e que vocês vieram dessa divindade, mas agora veja como vocês são irracionais adorando o Deus errado.
Vocês estão adorando um Deus que para vocês fica em cima de um porte-ídolo. Vocês estão adorando um Deus que vocês colocam em cima da geladeira de vocês, trazendo para os nossos dias, em cima do móvel de vocês. Ora, irmãos, se não é exatamente isso que nós vemos até hoje, mesmo crentes, às vezes, guardando crucifixo. Porque existe muita religiosidade, mas ao Deus verdadeiro poucas pessoas adoram. É por essa razão que nós não temos nenhuma imagem aqui, ó. Nenhuma. Porque o culto é simples. Porque o Deus que nós adoramos, Ele é adorado em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas vou aplicar de maneira mais clara. Qual é o seu ídolo? Talvez você não tenha o santinho. Talvez você não tenha a imagem de Jesus assim, na cruz ainda em casa. Mas talvez você ainda tenha, ou você tenha ainda outros santos. Um professor que você admira mais do que a Cristo. Um time de futebol que você não consegue deixar de assistir esse jogo para vir para a igreja. O seu sono, a sua preguiça que não deixa você assistir a escola dominical. O seu esposo ou a sua esposa que você diz o seguinte: prefiro servir o meu esposo, a minha esposa, do que vir para a igreja. O seu filho que você diz: Deus me livre de acordar meu filho tão cedo, pastor, no domingo, ele já passa a semana inteira acordando cedo. E você tem coragem de acordar o seu filho para tudo, menos para a igreja. Talvez o seu filho, que você acredite realmente que de fato ele possa passar um tanto de tempo sem comer, mas exatamente aqui na igreja, é que ele faz de tudo. Perceba que essas coisas, nós atacamos os ídolos dos outros, e dizemos a nossa fé é a melhor, sendo que a nossa fé também está baseada em ídolos, talvez não feito por mãos humanas, mas ídolos do coração, como disse Ezequiel. E hoje é o dia de você quebrar os ídolos, irmãos. É aquilo que Samuel disse: lançai fora os ídolos e servi somente ao Senhor. Lançai fora os ídolos. Lance fora aquele livro que te fez, ou está te fazendo desviar do Evangelho. Aquele pregador que você vive ouvindo e que te fala várias heresias, ou até mesmo um influencer que tem te feito pensar distante de Cristo. Porque antes de defender a sua fé para os outros, defenda para você mesmo. Defenda para você mesmo. E mais uma vez eu quero dizer, se você não ora, se você não lê a Bíblia, vai ser difícil de você fazer a defesa da sua fé. Porque, irmãos, não se faz apologistas bíblicos estudando o livro do Tim Keller, estudando outros livros quaisquer. Mas, acima de tudo, se faz estudando a Bíblia, devocionalmente, auxiliada por outros livros, como o do Tim Keller. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe você. Que você tome a decisão de hoje ainda servir mais a Cristo, para poder defendê-lo de todo o coração. Baixe sua cabeça. Antes de terminar, eu quero orar por você, para que essa aula fique fixada no nosso coração. Baixe sua cabeça. Ore de verdade. Não olhe para o lado, irmão. Aprenda a orar mesmo de verdade, concentrando-se em Deus. Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, esse estudo de defesa da fé não é brincadeira. Ele é sério. É sério, ó Pai, porque nós vimos várias pessoas se desviarem de Cristo Jesus. É sério porque tem muita gente que está há muito tempo relutando para ser servo do Senhor, para viver mais próximo do Senhor, e quer defender Cristo aqui em Ceilândia, mas não consegue defender dentro da sua própria casa. Não consegue dizer não para o seu próprio coração, e por isso, quando chega no trabalho e na universidade, não tem força. E que o Senhor ainda hoje venha fortalecer os corações aqui, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, que a nossa Jerusalém
até os confins do mundo, falando daquilo que de fato nós cremos, que de fato nós defendemos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, Senhor. Nós nos arrependemos daquelas vezes que nós fomos fracos quanto à nossa fé, Senhor, e queremos pedir o auxílio de Cristo, queremos pedir o auxílio do Redentor, para unirmos ao nosso coração a Cristo cada vez mais. Quero te pedir por mim, como professor, e pelos meus irmãos também, como professores das outras classes. Quero te pedir pelos alunos, que o Senhor venha fortalecer o coração deles para essa batalha espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.